Boa tarde, Christian. O que você trabalhou durante essa semana? O que é possível melhorar para que o Marcílio consiga vencer na Série D e o que esperar do Guarani lá em Bagé? Boa tarde ao nosso torcedor. Um adversário duro, um adversário que fez um bom ano, manteve uma base, um treinador, joga muito forte, né, na sua casa, tem uma forma de jogar também bastante peculiar deles lá, de pressionar o adversário, uma bola parada também muito forte. E a gente trabalhou essa semana em cima dessa especificidade do jogo. Usamos, né, 3 dias que a gente teve para trabalhar, levando para os nossos jogadores bem a característica que vai ser a partida, né? Um jogo que nós vamos ter que estar muito concentrados, um sistema defensivo forte para poder bloquear aquilo que o adversário entender melhor, e uma saída rápida, um jogo forte, direto, uma bola parada ofensiva também caprichada, para poder trazer um bom resultado de Bagé. Boa tarde, Christian de Souza, Vinícius Krieger, da rádio Univale Web Catarina. Christian, no último jogo a equipe apresentou uma melhora, principalmente no segundo tempo, com as entradas do Júlio Rushi e do Felipe Baiano, que foram os nomes mais elogiados pela torcida marcilista ao término da partida. Em relação ao jogo contra a equipe do Guarani, essa dupla pode iniciar entre os titulares? Nós trabalhamos 2 a 3 formações, essa é uma delas. A gente tem características de jogadores para poder ir lá, né, e jogar em cima da fragilidade que o adversário vai nos dar. Eu não me permito, né, não revelar, porque o pessoal de lá está ligado aqui, eles acompanham vocês, eles acompanham o nosso trabalho. Então a gente vai procurar levar essa dúvida até a hora do jogo. Acho que isso é saudável e é positivo para a gente. Deles lá também a gente não tem ainda certo, né, qual é a escalação. Eles também devem promover algumas mudanças. Eles jogaram fora contra o Joinville numa postura mais reativa. Tiveram um homem expulso logo no começo do jogo. Então a gente vai com certeza bem equilibrado, organizado lá. Então nós temos 2 ou 3 formas de jogar. Trabalhei também com uma linha de 5. Trabalhei com uma variação na frente. Então a gente tem hoje já essa capacidade de poder levar algo novo para o adversário. Boa tarde, Christian. Antes do jogo, eu queria falar sobre o trabalho que tu citou da semana de trabalho. Dúvidas do torcedor, pelo menos no nosso programa, sobre o teu auxiliar, o nome dele, quem é, o que é a função dele dentro do teu trabalho, que a maioria dos torcedores vê o Rogério como auxiliar técnico. E a dúvida maior é por que o Marcílio não treina 2 períodos, treina apenas 1 período, com uma comissão técnica que tem tudo, e treinador, e mais 2 auxiliares. Os auxiliares são os 2 que a gente tem, né? Tanto o Rogério como o Cleiton. O Cleiton, ele faz um acompanhamento lá de cima, né? Ele faz uma observação do primeiro tempo. A gente, ao se reunir no intervalo de jogo, a gente conversa por 5 a 6 minutos, até eu dar aquela minha palestra de intervalo. O Rogério é um cara que está sendo uma grata surpresa para mim. Eu já conhecia ele como jogador e agora estou tendo ele fazendo parte da minha comissão. Estou muito contente com o trabalho do Rogério, um cara que tem um conhecimento do contexto, da aldeia, do clube, tem um ótimo entendimento de jogo, então está sendo um suporte bastante positivo para o nosso trabalho. 2 turnos. Hoje, infelizmente, a gente não tem toda essa condição, né? Até pela distância do CT, de se trabalhar em 2 turnos. Eu vejo que não é a quantidade de trabalho, e sim a qualidade de trabalho, que é o mais importante. Quando a gente trabalha aqui em um turno, é um turno de quase 2 horas, 2 horas e 15 de trabalho, numa intensidade muito alta, numa complexidade muito alta também de trabalho, totalmente satisfatório aquilo que a gente necessita. Então, na maioria das vezes, onde eu tenho trabalhado, independente se o clube tem um centro de treinamento mais próximo ou não tem, se a gente tem uma condição de trabalho perto da onde a gente se troca, se apresenta para trabalhar, geralmente eu trabalho apenas um turno e as minhas equipes, elas são intensas, elas são competitivas, elas resistem bem ao jogo. Então, dentro daquilo que eu tenho como conhecimento, um turno bem trabalhado é satisfatório para aquilo que é a necessidade do futebol nos dias de hoje.
Christian, passada a primeira rodada, mais alguns dias de treinamento também, com o início da Série D, você enxerga que ainda precisa de algumas peças, tem ainda carência que você gostaria que o Marcílio fosse no mercado, e você considera também esperar mais reforços? O que você pode falar sobre essa movimentação do Marcílio para tentar trazer mais alguns jogadores? Isso é natural, normal, é competição longa. Volto a dizer, a gente vai ter uma janela daqui uns 40, 50 dias, algumas equipes vão perder jogadores, a gente também pode perder jogadores. E a gente está sempre atento ao mercado, sempre atento a características, né, para complementar o nosso elenco. E isso é uma prática normal num clube da tradição e da grandeza do Marcílio. Christian, na coletiva de imprensa após o empate diante de São José, você voltou a elogiar o sistema defensivo do Marcílio Dias. Entretanto, acredito que haja um consenso entre os funcionários do clube, a torcida e até mesmo a imprensa, que no momento há mais o que buscar e treinar do que realmente parabenizar o último resultado. Já pensando neste jogo contra a equipe do Guarani, como você analisa o adversário? E para a equipe, você acredita que o sistema pode favorecer os atacantes para, quem sabe, sair com a vitória do Rio Grande do Sul? Ou você analisa de uma forma boa, talvez, o empate saindo de lá? Defensivamente, a gente já tem um padrão, né? Acho que isso está bem claro, assim, fica bem nítido, né, para quem acompanha. A equipe vem sofrendo poucos gols. Em 5 jogos, no meu comando, desde que eu cheguei, a gente sofreu, se eu não me engano, 2 gols apenas. Obviamente que a busca do jogo ofensivo, de propor mais as partidas, isso é uma busca constante e é o mais difícil de se fazer. A gente vem trabalhando, acho que ao passar da competição dos jogos, principalmente aqui dentro dos nossos domínios, a gente vai pegar mais confiança, vai saber trabalhar mais dentro do campo adversário. Eu fiquei contente com boa parte do nosso segundo tempo. Concordo com vocês e com a crítica. Nosso segundo tempo ele foi um jogo mais propositivo, a gente conseguiu trocar lado, jogar dentro do campo do adversário. Criamos umas 3 ou 4 chances ali de poder abrir o placar, mas sempre a gente busca mais, né? Mas, volto a dizer, é uma competição de que o histórico é muito, muito claro. Quem sofre menos gols, geralmente vai chegar lá entre as equipes que vão decidir a competição. Então a gente busca esse equilíbrio. Vencer fora é uma dificuldade geral. O clube aqui, para vocês terem uma ideia, a última vitória foi em fevereiro de 2024, fora de casa. Está 14 jogos sem ganhar fora de casa. Então a gente vai quebrar esse tabu. Uma hora mais cedo, mais tarde, a gente vai quebrar esse tabu. Mas com equilíbrio, com organização, respeitando os adversários, o equilíbrio da competição. Essa semana a gente teve o tempo aqui para poder olhar todos os jogos do nosso grupo. A gente olhou todos eles, junto com a comissão. Equilíbrio. O próprio Joinville, que jogou boa parte do jogo com um homem a mais, teve dificuldade também de criar o seu gol. Então é isso, é uma competição que a gente vai se amadurecendo ao longo dela, vai mostrando equilíbrio, e as equipes que não estiverem equilibradas, elas não vão brigar para classificar. As equipes que estiverem equilibradas, tanto no aspecto ofensivo e defensivo, ao natural elas vão brigar para classificar. O Christian, tu chegou há pouco tempo do Marcílio, mas o Marcílio tem uma história a longo prazo. O Marcílio teve uma época que investia um dinheiro de 150 a 200 mil a folha do Marcílio. Então era um dinheiro baixo e o setor defensivo era o que tinha de melhor, até porque não poderia tomar tantos gols. Eu não sei se está circulando massagem em grupos de WhatsApp da tua figura dentro do campo com uma cuia e um ônibus estacionado na frente da trave, que eles dizem que é uma delícia de retranca, já do tempo da folha baixa. Hoje o Marcílio tem uma folha aí de quase 400 mil reais, ou já está nisso. Então a forma do teu trabalho, tu fala que o campeonato realmente é um equilíbrio muito grande, eu concordo contigo. As equipes são muito parecidas, e quem vai fazer a diferença? Citei ontem no programa que é o treinador. O teu trabalho dá para vencer o Guarani de Bagé lá neste final de semana? Legal da cuia do ônibus. Cara, a nossa cultura de futebol, principalmente do Mampituba para cima, e eu já trabalhei em todas as regiões do nosso Brasil, é uma cultura de futebol de se querer o jogo mais para frente, mais aberto, por muitas vezes mais desorganizados. Eu já venho de uma cultura, e o clube foi me buscar,
Eu não estou aqui por acaso, eu não estou aqui por um pensamento mágico. Eu sou de uma cultura de futebol de organização. As minhas equipes se fazem de uma organização defensiva, sólida, para depois sim, equilibradamente, tentar jogar, tentar ser propositivo, jogar no campo do adversário. Então essa é a cultura de futebol que hoje a gente vê aos 4 cantos do país, até mesmo no futebol internacional. Primeiro se defender bem, estar sólido defensivamente, tu vai estar mais próximo da vitória. É óbvio que a gente quer um jogo gostoso de se assistir, com jogadas de gol a cada 3, 4 minutos, uma boa jogada de gol. É óbvio, todos nós no futebol buscamos isso. Mas a gente tem que se adaptar ao contexto. Né? Folha salarial, eu te digo, eu conheço a realidade da Série D toda do nosso grupo. Converso com os... Hoje mesmo nós recebemos aqui toda a comissão técnica e a direção do São Luís de Juí. O investimento está tudo muito igual. Os valores aumentaram, Ingo. Aumentaram. Está caro fazer futebol. Eu não queria me colocar na pele da nossa direção, está muito caro fazer futebol. Jogadores que há 2 anos atrás a gente contratava por um valor X, hoje eles estão custando 3x. E isso é parelho, é de norte a sul do Brasil. Está mais caro fazer futebol. Pós-pandemia, encareceu muito o futebol. Da Série A à Série D. Então a gente tem que se adaptar. A gente quer fazer um time competitivo. Eu conheço bem a história, a forma como o torcedor do Marcílio gosta de ver suas equipes em campo. O torcedor do Marcílio gosta de uma equipe competitiva, que sufoca o adversário, que marque alto, que marque em cima e que brigue até o último minuto pela última bola. Tá? Isso a gente está entregando. A gente acredita também, igual a vocês, que a gente precisa melhorar nossos aspectos ofensivos. E eu não tenho a menor dúvida que, ao passar dos jogos, das rodadas, a gente vai começar a melhorar nosso aspecto ofensivo e pontuar, que o mais importante é a gente classificar. Porque depois nós vamos iniciar classificando, e não é fácil, é difícil. Haja vista que o Marcílio, das últimas 4 competições da Série D, classificou apenas uma. Não é fácil, é muito difícil esse grupo, é o mais difícil do campeonato. Dos 8 do grupos é o mais difícil, é o mais parelho. A gente tem que primeiro pensar em classificar, porque depois vai iniciar uma outra forma de competição, que é o mata-mata. Então a gente vai ter que estar equilibrado para isso. Christian, o Miro Krieger, repórter da Univale FM Web Catarina, ele não pôde estar presente aqui na coletiva, mas ele enviou 2 perguntas. A primeira dela: a estreia no sábado passado, na Série D, jogando em casa diante do seu torcedor, você analisa esse empate em casa como a conquista de 1 ponto ou a perca de 2 pontos, haja visto que um grupo bem disputado, quem melhor pontuar em casa terá vantagem nesse equilíbrio? Eu já disputei algumas Série Ds, tá? Para mim é assim, ó, são 7 confrontos de 6 pontos. Então assim, nós pegamos o São José aqui, empatamos. Nós vamos jogar lá contra o São José. No mínimo, a gente tem que trazer de lá um empate. Se de cada adversário a gente conseguir somar 4 pontos, desses 7 confrontos, 4 pontos, eu não tenho a menor dúvida que a gente termina a primeira fase classificado. E não é fácil ter esse aproveitamento, pode ter certeza disso. Então a gente vai jogo a jogo, a competição ela vai mudando de semana a semana. Nós temos um aspecto agora que nós já estamos preparados para domingo, a previsão é de muita chuva lá em Bagé. Nós corremos o risco de chegar em Bagé e ter um jogo completamente atípico daquilo que a gente treinou, que as 2 equipes treinaram. Então a gente tem que fazer semana a semana, projetar. Então eu projeto a Série D dessa forma. São 7 confrontos, valendo 6 pontos. Quem conseguir somar sempre 4-3, termina classificado. A segunda pergunta do Miro Krieger é a seguinte: desde a Copa Santa Catarina do ano passado e o estadual desse ano, o setor defensivo da equipe do Marcílio tem sido um fator forte na equipe, exceto o jogo contra o Avaí, em que sofreu 3 gols. A equipe sempre teve uma zaga sólida e bem postada. O problema sempre foi a criação e a finalização. Nesse aspecto, como você vem trabalhando para mudar essa situação na falta de criação? É a dificuldade do Flamengo, é a dificuldade do Cruzeiro, do Figueirense, do Avaí. A dificuldade do jogo ofensivo é muito clara. É da seleção brasileira. Então a gente tem que se equilibrar. A gente tem que controlar essa ansiedade, a gente tem que ir fazendo jogo a jogo, passando para os nossos jogadores uma tranquilidade e uma permissão do erro. Eu costumo falar muito isso para eles. Se permitam errar na construção, no jogo ofensivo. Vai errar o passe, vai errar a construção.
Os nossos zagueiros, vocês viram no jogo aqui de sábado, nossos zagueiros foram os que tiveram a bola por mais tempo no pé. O restante da equipe muito bem marcada pelo São José. O São José trouxe uma linha de 5 aqui que nós tiramos muito espaço, nós trouxe bastante dificuldade. Então é isso, né? A gente trabalhando, construindo. Eu cobrei bastante essa semana da nossa equipe o jogo da bola parada, ofensivo. Nós tivemos 14 escanteios e faltas laterais, foram 14 no jogo. A gente não conseguiu aproveitar nenhuma de forma efetiva. Então esse é um aspecto que na Série D resolve muito o jogo, a bola parada ofensiva. A nossa bola parada defensiva, como a nossa organização aqui atrás para defender, está muito boa. Nós enfrentamos um adversário duríssimo na bola parada. Vocês viram os arremessos laterais deles, onde é que eles colocavam. É uma característica deles também. E a gente passou por isso muito bem. Nosso time está muito sólido defensivamente. Agora é a gente ajustar o que é mais difícil, que é o jogo com a bola.